Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse e siga @PaliPapers no Instagram e na sua plataforma de podcast preferida. Olá, eu sou Claudinhaia e esse é o segundo episódio do Pali Papers, o podcast que aproxima a ciência da prática em cuidados paliativos. Este episódio, diferente do primeiro, será um episódio autoral. Os episódios desse tipo têm por objetivo valorizar a ciência produzida no Brasil e neles nós receberemos os próprios autores e autoras para apresentar e discutir os seus trabalhos. Este podcast será dividido em 3 partes: a apresentação do artigo, a análise da metodologia científica utilizada na elaboração do estudo e a reflexão sobre a aplicação prática dos resultados publicados. O artigo de hoje tem por título As expectativas de pacientes com câncer metastático em relação à quimioterapia paliativa, um estudo qualitativo brasileiro-alemão que foi publicado no Palliative and Supportive Care em 2023. Esse artigo é parte do doutorado da Cíntia Araújo, uma das convidadas de hoje, e ele trata sobre um assunto bastante sensível para quem acompanha pacientes com cânceres avançados, que é o quanto esses pacientes e suas famílias compreendem sobre a intenção paliativa dos seus tratamentos, sobre o quanto eles compreendem que estes tratamentos, quimioterapias, radioterapias, cirurgias, têm por intenção controlar, mas não curar a doença. Conseguir um equilíbrio entre uma conversa que não tire a esperança do paciente, mas ao mesmo tempo não omita o prognóstico e nem a intenção do tratamento, é bastante delicado e desafiador. E por ser assim difícil, nem sempre é feito da melhor maneira possível. E, portanto, restam dúvidas em relação ao quanto os pacientes e famílias realmente compreendem. E é sobre este ponto que este trabalho discorre. Para conversar comigo a respeito deste estudo, eu vou receber 2 das autoras. A Cíntia Araújo, que é advogada da União e escritora, uma das colunistas do Morte Sem Tabu, da Folha de São Paulo, e doutora pela PUC Minas. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui no Pali Papers. É uma honra para a gente ter o nosso artigo apresentado nesse podcast. Muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite. Também vou receber a Ana Cláudia Mesquita Garcia, que é enfermeira, professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas, que tem doutorado pela Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão e é líder do Centro de Estudos em Cuidados Paliativos, o CIECP. A Ana Cláudia, eu preciso dizer, é mais do que uma convidada, é uma colaboradora do Pali Papers, uma grande incentivadora, a pessoa que desenhou a nossa logo e que esteve comigo desde o início do desenho desse projeto. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Olá, para mim é uma grande alegria também estar aqui conversando com vocês, né, doutora Cláudia, a Cíntia. Para mim também são 2 grandes referências no cuidado paliativo. O terceiro autor é o Munir Murad Júnior, que não está aqui com a gente hoje, que é oncopaliativista e que contribuiu também para a escrita desse trabalho. Cíntia, eu queria primeiro passar a palavra para que você contasse um pouquinho para a gente como foi a ideia de escrever esse artigo, uma vez que você foge um pouco do mundo dos paliativistas da área da saúde, de onde surgiu essa ideia e como que você construiu essa pauta e por que Brasil e Alemanha na construção desse trabalho. Bom, mais uma vez agradeço pela oportunidade. Esse é um artigo que foi produzido durante a minha pesquisa de doutorado. Ele é uma parte da minha tese de doutorado, né? Um formato um pouco mais simples desse artigo. E como é que eu cheguei até esse assunto? Eu sou advogada da União, trabalho na Advocacia Geral da União. E durante muitos anos, uma das partes principais do meu trabalho era defender a União em demandas de saúde. A maior parte desses processos, né, ações que os pacientes ajuizavam contra a União pedindo acesso a determinados tratamentos, principalmente medicamentos oncológicos, era desses pacientes com câncer avançado.
E aquilo começou a me incomodar porque eu recebia, né, via lá os relatórios médicos, os médicos dizendo que aqueles tratamentos eram essenciais para os pacientes, que se eles não utilizassem aquela droga, eles iam morrer. E eu acabava vendo aqueles pacientes ou suspendendo a droga logo depois, ou morrendo pouco tempo depois. Eu queria entender melhor, então, o que estava acontecendo. E aí eu ouvi um dia o José Luiz Nogueira, que era então coordenador do NATS, do HC da UFMG, numa palestra direcionada para juízes, dizendo: olha, essas doenças, né, esses cânceres metastáticos, na sua maioria, que na sua quase totalidade, são doenças incuráveis. Então, quando um médico diz que esse paciente vai se curar usando essa droga, ele não está falando a verdade. E ele não está falando a verdade nem se ele diz que esse paciente vai morrer se ele não tiver acesso a essa droga. A partir daí, eu comecei a pensar no que acabou sendo, né, o objeto da minha tese de doutorado, se aquilo que estava sendo pedido naquelas ações judiciais não era, na verdade, outra coisa, que eu chamei de direito à esperança. Porque se aquilo que estava sendo solicitado, aquele remédio estava sendo solicitado, porque aquele paciente ia ser curado, ou porque sem a droga ele ia morrer, não era verdade, então não era de saúde que a gente estava falando ali. Será que a gente estava falando de outra coisa? Será que a gente estava falando de esperança? E esperança, existe um direito à esperança? E aí, por que eu resolvi fazer essa pesquisa qualitativa? Por que eu resolvi conversar com os pacientes e por que no Brasil e na Alemanha? Bom, não sendo profissional de saúde, eu senti uma necessidade muito grande de ir além dos dados. Eu precisava ter acesso a essa realidade. E durante o doutorado, eu já tinha visto pesquisas quantitativas que mostravam essa dissonância entre as expectativas dos pacientes com essas drogas e o que elas realmente podiam fazer. Então, eu começava a ver os estudos que mostravam que a maior parte daquelas drogas que eram solicitadas, quando davam um benefício, um aumento de sobrevida global ali de 1 a 3 meses, enquanto o paciente estava esperando a cura, ou uma sobrevida de muitos anos, mas eu não tinha visto, os estudos qualitativos eu achava ainda muito incipientes e eu realmente sentia essa necessidade de ter acesso a essas pessoas. Eu achava que o meu trabalho, ainda mais que era na área da filosofia, do direito, que seria um trabalho muito fraco, sem esse contato. Então, eu apresentei um projeto para a Comissão de Ética e Pesquisa da PUC. Eu queria falar com os pacientes e por que eu também resolvi fazer isso na Alemanha? Logo no segundo ano de doutorado, eu fiz um doutorado de sanduíche na Alemanha, na Universidade de Festa. E quando eu estava lá, o meu orientador, por acaso, era casada com uma enfermeira oncológica. Ela trabalhava numa clínica. E a gente conversando, ele falou: e se quem sabe você tentasse fazer isso aqui também? E eu falei: eu acho que seria bom, porque a gente estaria com 2 países com culturas muito diferentes, né, comunicação muito diferentes. E especialmente num país que está muito na dianteira da oferta de cuidados paliativos, que é a Alemanha, enquanto um outro país está ainda muito incipiente nessa oferta. Isso era 2016. E aí eu comecei a tentar encontrar um lugar que me recebesse. Foi um processo bem mais difícil do que eu imaginaria, mas finalmente encontrei esse médico que me recebeu em Hamburgo. Então, em 2018, eu fiz essas entrevistas, né? A gente vai falar dos resultados daqui a pouquinho. Eu conversei com 48 pacientes com câncer metastático no Brasil, em 2 hospitais em Belo Horizonte e em um na Alemanha. E eu acho que para o meu trabalho, embora isso seja um anexo da minha tese, né, esse artigo seja um anexo da minha tese, eu posso dizer que isso acabou guiando cada palavra que eu escrevi, certamente as conclusões às quais eu cheguei nesse doutorado. Eu acho que para introduzir é isso. Perfeito. Acho que você foi muito feliz nessa introdução, deixou muito claro para mim por que e como que foi construído. Diferente do primeiro episódio do Pali Papers, que nós falamos de um ensaio clínico randomizado, a menina dos olhos, né, dos pesquisadores, trabalhar em cuidado paliativo significa olhar muito para uma outra metodologia de estudos, outra metodologia de pesquisa, são as pesquisas qualitativas. Porque o cuidado paliativo, ele olha para dimensões muito difíceis de serem analisadas por uma metodologia quantitativa. Então, quando você está falando de dimensão espiritual, emocional, quando você está falando da dimensão filosófica, né, como falou a própria Cíntia, a gente não que não possam ser obtidos resultados nessas áreas com pesquisas quantitativas, mas perde-se muito. Então, a metodologia qualitativa é vista muitas vezes como um patinho feio dentro dos estudos.
E isso precisa cair por terra, porque existem determinadas respostas que só podem ser obtidas através de pesquisas qualitativas e, portanto, elas serão o padrão ouro para aquela pergunta de pesquisa. E é um pouco sobre isso que eu queria que a Ana comentasse agora, sobre a metodologia que foi utilizada nesse estudo. Essa sua colocação é extremamente importante. Eu vejo que o delineamento de estudos qualitativos, ele é subestimado de forma muito equivocada. Realmente, muitas vezes, entre os próprios pesquisadores, há essa comparação de que métodos quantitativos e, preferencialmente, ensaios clínicos são melhores, são mais desejáveis do que os estudos qualitativos. E, na verdade, isso é um equívoco. Não existe um método, um delineamento de estudo que seja melhor ou pior. O que existe são delineamentos específicos que vão atender melhor a pergunta de pesquisa que eu pretendo responder. Então, não é o pesquisador que escolhe o delineamento, que escolhe o método que ele vai utilizar para desenvolver o seu estudo. Na verdade, quem escolhe o método da pesquisa é a pergunta de pesquisa. Então, a pergunta de pesquisa, o objetivo do estudo é aquela questão norteadora, aquele ponto norteador que vai guiar, que vai desenvolver todas as demais etapas da pesquisa científica e, inclusive, na definição do método. Então, quando eu quero entender a experiência da pessoa, a experiência do participante, os sentimentos, a visão daquela pessoa a respeito de determinado fenômeno, eu não vou conseguir responder isso utilizando um método quantitativo. Posso até tentar por meio da mensuração, medição, por meio de escalas, mas vai ser algo muito superficial. Então, eu vou perder muito da experiência, da profundidade da experiência daquele participante. Então, no estudo da Cíntia, de acordo com a pergunta de pesquisa que ela tinha, não tinha como não ser um estudo de delineamento qualitativo, porque a proposta ali era entender a vivência da experiência do participante, no caso do paciente com câncer, a respeito de um fenômeno específico, que no caso do estudo era o entendimento desse paciente a respeito da possibilidade de cura. Então, esse delineamento, inclusive, ele é muito desejável dentro dos cuidados paliativos, sempre que possível, há a recomendação de que, inclusive, sejam realizados estudos de método misto, ou seja, estudos nos quais eu tenho tanto uma avaliação quantitativa, numérica, na qual eu vou utilizar testes estatísticos, análises estatísticas, mas também no método misto eu tenho essa outra abordagem, essa coleta de dados também por meio do delineamento qualitativo. Então, com os estudos de método misto, eu consigo combinar essas duas formas de entendimento dos dados que estão sendo coletados. E aí eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos de destaque a respeito do delineamento desse artigo, referentes à coleta de dados. Então, para a Cíntia coletar os dados, entender a perspectiva dos participantes do estudo, ela se utilizou então de uma entrevista que tinha ali questões norteadoras que estão apresentadas, descritas no artigo que nós escrevemos. E é interessante observar, essa questão da importância da pergunta aberta. É algo que é muito discutido, inclusive, quando a gente fala de comunicação, habilidade de comunicação, quando eu estou conversando com o paciente, a importância das perguntas abertas para abrir espaço para que ele se manifeste, para que ele coloque dúvidas, pensamentos, justamente porque eu quero entender a experiência daquela pessoa, o que está se passando na cabeça daquela pessoa, os sentimentos dela. Então, para a coleta de dados desse estudo e de forma geral de estudos qualitativos, a realização de entrevistas com questões norteadoras, perguntas abertas que vão iniciar e direcionar a discussão são extremamente importantes. Um outro aspecto também muito importante da coleta de dados desse estudo
foi referente à observação participante. É uma forma de coletar os dados na qual o pesquisador ele está imerso no contexto, né, ali na experiência dos participantes da pesquisa, justamente para que ele tenha um contato direto com o participante no meio em que ele está inserido a respeito do fenômeno que está sendo investigado. Então, a Cíntia esteve com esses pacientes no hospital, nos serviços de saúde, justamente para observar, né, para entender ali o máximo possível e em profundidade a experiência daquelas pessoas. Muito bem explicado, Ana Cláudia, a respeito dessa metodologia, e acho que os resultados vão falar mais ainda do quão adequada ela foi. Cíntia, então vou te devolver a palavra para você contar para nós sobre os resultados e antes que a gente comente da ciência prática, que vai ser a última parte do episódio. Bom, foi ótima a explicação da Ana, né? Eu também sempre aprendo com ela, aprendi muito, inclusive. Desde que a gente se conheceu, a gente conversou muito sobre os resultados, né? Eu mandei para ela os áudios que eu tinha feito sobre cada conversa, para a gente entender melhor essa metodologia que eu tinha utilizado. Como eu disse, eu conversei com 48 pacientes com câncer metastático, né? Esse era o critério de seleção, era só estar com câncer metastático, no Brasil e na Alemanha. E como eu tinha dito, eu já conhecia, né, alguns estudos importantes sobre dados quantitativos a respeito do que eu estava querendo entender melhor, que eram essas expectativas equivocadas dos pacientes em relação aos tratamentos que eles faziam. Mas esses estudos focavam muito no entendimento do paciente sobre a curabilidade ou não da doença. Eu acho que esse é o principal ganho, né, dessa pesquisa. Ele só aconteceu exatamente porque foi uma pesquisa qualitativa, que foi entender que muitos pacientes entendem que seus cânceres são incuráveis, mas não entende exatamente o que a quimioterapia pode fazer. Então, a gente até faz uma associação com a hemodiálise, né? Alguns pacientes começam a acreditar que desde que eles se mantenham em quimioterapia, a doença não vai evoluir naturalmente, ou essa quimioterapia vai conseguir impedir muito fortemente a evolução natural dessa doença, então ele vai viver, né? Eu conversei com pacientes que achavam que podiam viver até os 100 anos e que morreriam de outras coisas desde que se mantivessem em quimioterapia e desde que o corpo deles continuasse respondendo à quimioterapia. Isso, por si, já tem diversas implicações, né? Inclusive a subestimação da dor, né? De pacientes que não toleram muito bem aqueles efeitos colaterais, mas como acham que só estão vivos pela quimioterapia, seguem em tratamento. Aqueles pacientes que muitas vezes estão fazendo plano para um futuro muito longínquo, porque eles estão ali no momento em que eles estão se dedicando mais ao tratamento, gastando muitas horas da vida com isso. E aí, a gente, né, nesse artigo, por ser uma pesquisa qualitativa, a gente começa a entender melhor de onde saem esses equívocos. E eu acho até, né, a Ana falou uma coisa muito interessante sobre essas pesquisas quali-quant, mas muitas vezes na pesquisa qualitativa, com os resultados da qualitativa, a gente vai conseguir oferecer novas hipóteses para pesquisas quantitativas, né? O que pesquisar nesses estudos quantitativos e começar a ter uma ideia melhor de prevalência. Então, uma coisa que ficou muito clara nas entrevistas, né, com os pacientes foi a questão da linguagem. E aí a gente vai falar mais sobre isso, né, sobre como a entrada precoce dos cuidados paliativos pode ser determinante nisso, de como esses pacientes, às vezes até entendem um pouco do prognóstico, mas a partir do momento que eles entram no tratamento e o médico fala, você está respondendo muito bem a esse tratamento. Olha só o resultado desse exame de imagem, nossa, o seu tumor está em remissão, a doença não progrediu, ele começa a achar que aquele remédio vai realmente ou livrá-lo da doença ou fazer com que ele viva muito mais tempo. Acho que esse resultado da pesquisa é o principal, né? Entender que só saber se o paciente entende ou não que a sua doença é curável não é suficiente para que o médico saiba se ele está com uma expectativa adequada ou não. E a gente pode fazer isso muitas vezes entendendo quais são os planejamentos desse paciente, os planos futuros. Não que eles não possam ou até não devam ter planos futuros, né? A gente sabe que há pessoas, há pacientes que vivem acima do esperado com as suas doenças,
Mas muitos pacientes só têm esses planos. E muitos pacientes minimizam muito os efeitos colaterais das drogas que eles estão usando, os tratamentos aos quais eles se submetem, com base nessa ideia de que se interromper aquilo ali, ele imediatamente morre, que a doença com aquele tratamento não vai ter uma evolução natural, que, como você já tinha dito, vai levar à morte em relativamente pouco tempo a maior parte desses pacientes. E aí a gente até coloca umas falas, né, que eu acho que são muito representativas nesse artigo. Eu destaco duas. Uma de uma paciente alemã que estava com uma ferida muito forte no peito, e a gente conversou longamente, e ela tinha me dito que aquilo estava incomodando, que estava doendo muito, que ela não estava aguentando. Mas na hora que o médico disse que ela não ia poder fazer quimioterapia, que eles iam ter que suspender, que não dava para fazer naquele dia, ela se desesperou e falou: eu não estou sentindo nada, eu estou muito bem, eu posso fazer hoje. E um outro caso também de uma paciente brasileira que tinha me dito que ela estava com 79 anos, ela estava muito confiante na cura, que ela ia fazer 80 anos em breve, mas que a vida para ela tinha se tornado muito sem graça, porque um dos efeitos colaterais da droga que ela estava usando era a perda da sensibilidade dos dedos, e ela era costureira, e disse que a vida para ela sem costurar não fazia sentido. Então, só destacando aqui, né, no estudo qualitativo, às vezes a gente consegue pegar algumas ilustrações que nos ajudam a caminhar, a entender melhor, até para propor novos estudos, eventualmente quantitativos. Eu acho que esse é um bom desenho, né, do que a gente tentou colocar no texto. É muito interessante ler esse artigo na íntegra, porque tem a transcrição de várias falas e parecia que eu estava vendo os meus pacientes falando naqueles que a Cíntia entrevistou. Então, recomendo fortemente que, independente de termos destrinchado o artigo aqui para vocês, esse estudo, e quem gostou, né, do assunto, vá lá e leia, porque ele é muito rico mesmo. Eu entendo que, da ciência prática, o que esse estudo nos traz com muita força é a questão da comunicação. Você falou isso, mas eu estendo isso também para as nossas comunicações, para as nossas reuniões familiares, mais até do que talvez essa comunicação que precise ser trabalhada com quem vai dando as notícias de progressão de doença ou não. E de 2016, que você coletou esses dados, para 2024, nós tivemos um crescimento enorme de possibilidades de tratamento com menos efeitos colaterais, mas que ainda assim podem não ser benéficos para esses pacientes. Então, se a inquietação que te levou a fazer a pesquisa lá atrás foram, né, demandas judiciais por medicações que ou eram rapidamente suspensas por piora do paciente, ou o paciente morria durante o uso do tratamento, ou nem chegava a dar tempo do tratamento chegar e o paciente já tinha morrido, isso significa que ele já não tinha condição de estar recebendo, não deveria nem ter pleiteado isso. Então, se isso era uma verdade lá em 2016, eu acredito que agora, em que nós estamos numa era de surgimento muito volumoso de tratamentos, isso seja ainda mais importante. E mais importante é que nós tenhamos, como profissionais da saúde, especialmente os médicos, essa responsabilidade de usar o tempo necessário para que a pessoa possa compreender onde ela está pisando, de fato, o que esse tratamento vai trazer de possibilidades para ela, e se o que ele vai trazer está de acordo com a sua biografia, de acordo com seus desejos, com seus valores, com aquilo que ele quer para os próximos anos dele. Se a vida sem a sensibilidade nos dedos e sem a possibilidade de costurar é uma vida que não tem sentido e a continuidade do tratamento pode piorar ainda mais essa sensibilidade, a parada talvez permita alguma recuperação, e aqui estou falando de forma completamente hipotética, né? Não sei nem que tratamento era, nem que tipo de alteração de sensibilidade essa paciente tinha, mas pesar se vale a pena ou não, faz parte de um tipo de discussão que não é fácil de ter. E eu acho que a principal mensagem da teoria prática que esse estudo me traz é uma coisa que você não frisou, né? Que são as falas dos pacientes de uma forma muito potente de dizer que enquanto a químio há esperança, né? Não é nem enquanto a vida, né? Enquanto a químio há esperança, enquanto há um tratamento efetivamente sendo realizado,
eu estarei vivo. A hora que isso para, eu não tenho mais essa possibilidade, quando na realidade às vezes é exatamente o contrário. Então, a comunicação e a necessidade da gente olhar para esses sentimentos dessas pessoas e como elas veem a parada, a continuação, a modificação do tratamento, é um dos deveres do paliativista. Quando a gente se prepara para uma reunião familiar, nós temos que estudar antecipadamente quais são as possibilidades daquele tratamento, por que ele está parando de fazer, por que vai continuar fazendo, quais são as implicações de todas as coisas do ponto de vista clínico. Ir com aquele conhecimento todo para a reunião é muito importante, porque eles vão nos trucar, né? Eles vão nos colocar contra a parede, fazendo perguntas que, teoricamente, são as mesmas perguntas que eles fazem para o oncologista, para o nefrologista, para o especialista que está cuidando deles, e eles esperam que a gente dê uma resposta coerente ao que foi informado. E muitas vezes a gente vem com uma construção muito diversa daquela que eles tiveram até agora. E como a gente lida com sentimentos que demandam disso, e o quanto é importante também que a gente alinhe com as equipes titulares, que nós vamos ter esse tipo de conversa, até para não criar conflito com uma equipe que certamente eles têm muito mais vínculo do que com a nossa. Eu diria, na verdade, os dados foram coletados em 2018. Em 2016 eu fiz o doutorado sanduíche. Mas eu concordo com você, até porque tinha um dado, né, que na verdade a gente ainda não tinha ele com a riqueza de detalhes que a gente tem hoje. E você falou da questão da judicialização, né? A judicialização foi realmente assim só o início do que me levou, porque a partir do momento que eu comecei a ver os dados, eu percebi que a judicialização era um microcosmo ali, né? Um pequenininho, uma ilustração pequena do que acontece todos os dias nessa comunicação de muitos médicos com seus pacientes e que reforça essa expectativa equivocada, até porque, e aí a gente tem bastante dados sobre isso, os médicos preferem oferecer novos tratamentos, novas linhas de tratamento, a iniciar as conversas difíceis de fim de vida. Enquanto está sendo ativamente tratado, o paciente tende a achar que ainda tem uma esperança, né, enquanto a químio, a vida ou a esperança, enfim, há uma possibilidade que cientificamente não há, né? Nunca houve essa proposta daquele tratamento de cura ou de uma sobrevida muito longa. E eu diria que a gente está numa situação pior agora porque a gente tem trabalhado só com desfecho substitutivo, né? Então as drogas têm entrado no mercado com base principalmente no aumento da sobrevida livre de progressão, e a gente não tem visto correlação entre o aumento da sobrevida livre de progressão e a sobrevida global na maior parte dessas drogas. Então, eles entram no mercado com base nesse desfecho substitutivo. As drogas oncológicas, no mundo ideal, ou elas vão te fazer viver mais, né, aumentar a sobrevida global, ou te fazer viver melhor, aumentar a qualidade de vida. A maioria das drogas nem tenta mostrar melhora na qualidade de vida. Tem um estudo muito importante sobre isso, de 2017, publicado no BMJ. E a maioria das drogas entra no mercado, então só mostrou nesse aumento da sobrevida livre de progressão. Na lógica, parecia fazer sentido que se a pessoa vai viver mais tempo sem a doença progredir, se a droga vai impedir essa progressão, ela ia viver mais. Mas na prática não é isso que a gente está vendo. Então essas pessoas, elas são tratadas por serem tratadas muitas vezes, né? O benefício não é sequer discutido. A gente simplesmente trata porque aumentou a sobrevida livre de progressão aqui no estudo, mas isso aí vai me fazer viver mais ou melhor? Ah, não. Então, o tratamento acaba sendo tratar pelo tratar. E mesmo que a gente tenha hoje drogas com menos efeitos colaterais, a gente também tem drogas com mais efeitos colaterais, né? A gente também tem a imunoterapia, muitas vezes trazendo, né, uma qualidade de vida bem inferior. E a gente, para pesar, a gente tem que ter pelo menos algum benefício para saber se faz sentido. E eu não estou nem falando do sentido, né, econômico, do preço dessas drogas que é alto pra caramba. Não estou nem chegando aí, estou simplesmente falando pessoalmente ali daquele paciente. Para entender se vai fazer sentido eu equilibrar aí essa balança, tem que ter algum benefício. Então, pelo menos essa droga tem que ter mostrado que ela é capaz de aumentar, ainda que seja em 3 meses, né? Que é de 1 a 3 meses a maior parte dessas drogas, quando tem um aumento da sobrevida global, fica entre isso. Ainda que sejam 2 meses, para eu poder conversar com o paciente se faz sentido para ele ter um benefício de 2 meses, ela tem que ter oferecido pelo menos esses 2 meses. Quando ela não oferece nada, aí a gente está num passo anterior, né, de por que é que esses pacientes estão sendo tratados. E ela oferece 2 meses para o público estudado, que em geral não é o mesmo público que está pleiteando o uso dessas medicações, porque os estudos, como nós já repetimos ad nauseam isso,
são feitos em pacientes com ECOG 0, 1, quiçá 2, já é bem mais difícil. Em determinadas faixas etárias, idoso dificilmente entra nos estudos, pelo menos nos estudos iniciais, depois algumas drogas acabam estendendo. E a gente perdeu um pouco essa noção mesmo. Quando eu encontro alguns pacientes, e esse ano de 2024, eu tive a possibilidade de atender um paciente jovem com câncer de pâncreas avançado, metastático, e ele chegou para mim, eu cuidei dele no último mês de vida dele, mas na história dele, ele tinha 3 anos de evolução, mais ou menos, dos quais mais de 1 ano ele não quis tratar. Ele pediu para não fazer, porque a químio tinha dado muitos efeitos colaterais para ele. Então, naquele momento, ele diz assim, não quero mais tratar, a químio está me fazendo muito mal, e ele vive mais 1 ano de boa qualidade de vida, até que a doença começa a progredir, ele se desespera e pede para voltar para a quimioterapia. Volta para a equipe da oncologia e retoma a quimioterapia, que não fez a menor diferença naquele último mês, 2 meses de vida dele. Mas, assim, tinha uma importância vital para ele tentar voltar para essa quimioterapia. E nós estivemos lado a lado, tanto a equipe da oncologia, que até entendia o benefício muito limítrofe que aquela tentativa poderia ter, mas era um homem jovem, que naquele momento ainda tinha uma performance que permitia o tratamento, mas claramente uma doença progredindo com alto volume de doença. E foi feita a primeira tentativa e não se conseguiu fazer a segunda fase do ciclo da quimio. E eu acabei assumindo a maior parte do cuidado a partir do momento que isso se mostra realmente impraticável. Mas esse 1 ano que ele viveu de boa qualidade de vida é que me fez refletir muito. Se ele tivesse continuado o tratamento lá atrás, se ele teria tido esse 1 ano de boa qualidade de vida. Não sei, a resposta é não sei. E esse não sei precisa estar presente na nossa cabeça, tanto para um lado quanto para outro. Nós também não podemos ser paternalistas, paliativistas, né? Determinar que é melhor para o paciente que ele não faça determinado tratamento. Isso depende muito dos valores dele. Às vezes, se tiver esses 2 meses, e esses 2 meses forem muito importantes, pode ser que isso seja algo que deva ser perseguido. E pode ser que não, pode ser que a qualidade de vida dele já esteja tão deteriorada que não deve fazer parte do rol de recomendações uma nova sessão de químio. E aí mora a responsabilidade do médico oncologista, que por vezes vai ser colocado nessa posição de não dar a recomendação técnica, porque ela não existe mesmo. Então, é um procedimento fútil, né? Não pode nem ser chamado de potencialmente inapropriado, ele é fútil, porque ele não tem expectativa nenhuma de trazer uma resposta. Não é nem qualidade de vida, é resposta, como disse a Cíntia, precisa oferecer pelo menos aqueles 2 meses. O que fica, para mim, muito claro a respeito da contribuição desse artigo, continuando, né, esse ponto que vocês estão discutindo a respeito da comunicação, é que o profissional de saúde ele precisa se perguntar, acho que ele precisa ter essa curiosidade, né, quando ele está comunicando algo para o paciente, para a família, de pensar, como será que o paciente entendeu ou está entendendo o que eu estou dizendo? Porque muitas vezes o paciente ou a família não entendeu porque nós não explicamos da maneira correta, de uma maneira clara, acessível, mas muitas vezes o paciente não está no momento ali, né, em um estado emocional, psicológico que facilite a assimilação da informação. Recentemente eu estava conversando com uma senhora que foi diagnosticada com câncer metastático, e ela me contando da experiência dela, né? Quando ela foi ao médico oncologista, para ele informar os resultados do exame, e que ele disse para ela, é um câncer no fígado, metastático, inoperável, que ela questionou se haveria possibilidade da cirurgia, e ele falou, não, é inoperável porque as células do câncer podem estar se espalhando no corpo. Então, assim, um volume de informações tão intensas, e ela disse assim, eu demorei 2 dias para entender que aquilo era comigo. Tamanho o impacto daquela notícia condensada, extremamente densa. Então, às vezes, a pessoa não está numa condição favorável emocionalmente para receber todas aquelas informações. Eu gosto muito do livro Bilhete de Plataforma, do Dr. Derek Doyle, e ele fala muito isso de uma forma muito clara. A importância desse feeling, a importância de se perceber a comunicação verbal, não verbal do paciente e da família, até mesmo para o profissional
saber se é o momento adequado de passar aquelas informações. Então, não é só passar a informação de forma clara, acessível, mas o momento adequado também, né? Porque às vezes o paciente, a pessoa, a família não está receptiva emocionalmente para aquele tipo de informação. Concordo com você, Ana, e até eu lembro muito do Daniel Forte, né, que sempre fala sobre essa anatomia da comunicação e sempre fala, né, está fechado o pré-frontal, a pessoa não vai entender. Isso é uma coisa, eu costumo dizer isso, né, as pessoas me olham meio com desconfiança quando eu falo isso, mas eu falo muito isso. Se comunicar bem com pacientes com doenças avançadas, principalmente na fase final da vida, e essa fase final não estou falando que é ali no último mês, né? Para uma pessoa que tem 40 anos, o último ano, os últimos 2 anos de vida dela são a fase final da vida dela. Eu esperava viver mais 40. É a coisa mais importante. É muito mais importante do que o diagnóstico, do que as habilidades técnicas, do que saber realizar uma grande cirurgia. Se comunicar bem é o que vai ter mais impacto na vida dessas pessoas. E eu não estou falando, né, de vez em quando alguém perguntar, mas não está falando para ninguém começar tratamentos? É claro que não, nem estaria nessa posição de falar quem deve ou não tratar. Muito pelo contrário, se eu estou dizendo que o paciente deve ser ouvido e que o médico deve discutir com ele se aquele tratamento faz sentido para o paciente, é claro que eu não estou falando para ninguém tratar ou deixar de tratar. Isso vai ser muito individualizado. Isso é como a Cláudia disse, muitas propostas não deveriam nem ser feitas. Se não existe um benefício, pelo menos hipotético, potencial para aquele paciente, simplesmente usar uma linguagem de incentivo ao tratamento que você sabe que não vai ter resultado, isso é antiético, né? A gente poderia encaixar isso em diversos artigos ali do Código de Ética. Porque ninguém vai considerar que você deu o prognóstico para o paciente, que você explicou para ele como a gente deveria explicar antes de assinar um PCLE para fazer ali uma quimio, um procedimento. O paciente entendeu o que pode acontecer se ele responder a um tratamento e ele entendeu também o que acontece se ele não tratar. O médico não tem essa conversa, ele não abre essa conversa. Eu lembrei de algumas coisas aqui, 3 especificamente que eu anotei, quando a Ana falou. Peter Wise, né, que é um pesquisador que publicou um artigo muito importante do IMJ em 2016, eu fui entrevistá-lo quando eu estava fazendo a pesquisa do doutorado, e ele tem várias ideias, assim, né? Ele falou assim, tipo, se a gente quer mesmo saber se o paciente entendeu uma coisa, você tem que falar com ele e pedir para ele repetir, tá? Como é que o senhor entendeu isso aqui? Você explica e pede para ele te contar o que ele entendeu, porque na hora que ele te conta, você fala, não, ele não entendeu. Não, não é bem assim, não é isso. E às vezes você vai descobrir dúvidas que vão te mostrar que a sua comunicação está errada, que vão te fazer perceber que a sua comunicação está errada. Mas os médicos, eles querem, na verdade, terminar essa conversa o mais rápido possível, porque ela é, claro, uma conversa difícil. Eles querem escapar da pergunta que muitos vão acabar fazendo, mas quanto tempo? Eles não querem ter que responder essas perguntas. Eu me lembro muito de uma paciente, a comunicação ela é tão complicada que, às vezes, um paciente que tinha uma ideia mais acurada de uma certa doença vai piorar. Eu lembro de uma paciente que tinha câncer de intestino metastático, e ela era uma jovem, e ela conversou comigo. Não, quando eu ouvi essa palavra metástase, eu achei que o câncer ia me matar, porque a gente ouve, né, o fato muito ruim, mas agora eu estou confiante que os resultados estão surpreendendo os médicos. Então, assim, uma pessoa que já tinha uma ideia melhor sobre a doença dela passou a ter uma ideia pior de acordo com essa linguagem médica. E uma última coisa que eu queria registrar, né, que isso que a Ana falou é muito importante. Eu e a Sara Ananda publicamos um artigo recentemente no livro de Cuidados Paliativos da Luciana Dalp e a Úrsula Guigo, e a gente cunhou essa teoria que a gente chamou de teoria da não suposição. O médico, quando vai falar com o paciente, não tem nada que ele deveria supor no sentido de quais são os valores principais daquele paciente. Ele tem que ouvir. Então, às vezes, para uma mulher como a que eu conversei, parar de costurar era uma coisa muito essencial. Para outros pacientes, ter muitos enjoos e não conseguir ficar acordado e estar a maior parte do tempo no leito é uma coisa muito essencial. Para outros, não. O que a gente vê muito é que o médico norteia a conversa pela suposição dele de quais são os benefícios que realmente interessam. E, às vezes, isso nem é uma coisa que ele se coloca no lugar do outro, porque, se ele se colocasse, ele faria diferente. Talvez ele, sabendo qual é o prognóstico, quais são os efeitos colaterais, talvez ele decidisse diferente.
mas para o paciente ele já supõe muitas vezes o que o paciente acharia melhor, sem que essa conversa seja de fato realizada. É um assunto muito interessante, né? E dá pra gente destrinchar muita coisa. Mas a Cíntia tocou num assunto que eu falo, eu preciso comentar, mas prometo ser breve. A Cíntia disse sobre quando o profissional de saúde, de forma geral, escapa da conversa difícil. E é engraçado observar isso, né? Mesmo antes de se tornar profissional de saúde, porque eu acho que isso não é uma questão do profissional de saúde, é uma questão humana, de se livrar do sofrimento, de se livrar de uma situação incômoda. Em algumas situações de simulação com alunos do curso de graduação em medicina aqui na Unifal, nós fizemos esse cenário de simulação do médico que vai comunicar o diagnóstico de uma doença grave para o paciente, acompanhado de um familiar. E é muito interessante de observar que os alunos nessa simulação, né, aqueles que estão desempenhando o papel do médico, eles tentam realmente escapar dessa conversa difícil. 2 situações me marcaram. Uma delas é, o aluno disse, né, para o suposto paciente, suposto familiar, olha, é um tumor. E aí, né, o paciente fica inconsolável, muito triste, o familiar, e o aluno continuou logo em seguida, mas calma, é benigno, né? Então, saiu ali da situação. E uma outra situação muito semelhante, a aluna que estava desempenhando o papel de médica disse que era, né, um câncer realmente, e aí a mesma situação, muito entristecido, abalado com a notícia, e ela fala, não, mas calma, tem o tratamento. Então, é muito perceptível essa tentativa de amenizar a situação. Daí eu não estou dizendo que é ruim, claro que sempre que for possível aliviar o sofrimento, amenizar o sofrimento, isso é desejável, mas essa característica que é muito humana, de sair do sofrimento, de sair da situação desconfortável. Então, assim como é importante observar a comunicação verbal, não verbal do paciente, abrir espaço para que ele se expresse, é tão importante quanto isso é o próprio profissional de saúde também, como ser humano, estar atento aos sentimentos, né, aos pensamentos, a tudo aquilo que aquela situação está causando nele. Porque esse movimento interno, com certeza, vai moldar, impactar, direcionar a atitude dele em relação ao paciente, né? E que muitas vezes pode acabar indo para esse caminho equivocado a respeito da comunicação. Perfeito, acho que a gente não podia encerrar de forma melhor. Eu lembro que no passado eu dizia que nós precisávamos entrar nessas comunicações, sejam conferências familiares, sejam atendimentos individuais, como se fôssemos quadros em branco para que fosse escrita a história a partir disso. Mas depois eu aprendi que não tem como a gente entrar como quadros em branco, né? Nós temos apenas que saber o que é nosso para conseguir separar o que é nosso e deixar que o paciente, claro, construa suas coisas, mas nós não conseguimos deixar para o lado de fora da porta os nossos valores, as nossas preferências, como nós achamos que aquela situação deve ser resolvida. A gente tem que respirar fundo, né? Contar até 3 e dizer, não é sobre mim, é sobre ele. E eu preciso ser profissional nessa relação, porque senão se perde todo o sentido do nosso papel nessa relação terapêutica. Eu gostaria de encerrar esse episódio, que foi excepcional. Gostei muito. Estávamos falando, Cíntia, da sua capacidade de oratória. Então, é imbatível, né? A gente não vai chegar na capacidade dessa advogada, escritora, né? Que fala lindamente. Muito obrigada pela presença de vocês. Queria passar a palavra para que vocês se despedissem e depois fazer o encerramento do episódio. Muito obrigada pelo espaço. Eu realmente acredito muito na importância dessa pesquisa, não porque eu tenha realizado, mas eu cada vez mais penso que é muito importante a gente falar sobre isso. E quanto mais a gente falar, mais os médicos vão se sentir, profissionais de saúde como um todo, mas os médicos principalmente, vão sentir que existem ferramentas. Porque, né, também é uma solidão muito grande quando a gente começa a divulgar mais que a comunicação ela pode ser estudada, ela pode ser aprendida e a gente pode fazer isso de uma forma melhor. Eu acho que as pessoas se sentem mais convidadas a mudar uma coisa que elas fazem há muito tempo e como elas fazem há muito tempo, né, parecia que era certa. Muito obrigada, foi um prazer participar e estamos à disposição, né, Ana? Um beijo grande para todo mundo. Eu também agradeço imensamente
a possibilidade dessa conversa, de falar sobre esse artigo, né, que eu tenho um carinho muito grande por ele, por toda a riqueza de conhecimento, de informações em profundidade que ele traz, falando da experiência ali da pessoa. Agradecer a Cíntia, que me convidou para fazer parte desse trabalho, e agradecer a doutora Cláudia, né, que me convidou para a participação nesse projeto sensacional do PaliPapers, com esse objetivo, né, mais do que necessário, de traduzir conhecimento científico para uma linguagem mais acessível, né, para as pessoas de forma geral. Então, muito obrigada aí pela parceria. Obrigada, meninas. Obrigada a quem está nos escutando. Nos vemos daqui a 15 dias no próximo episódio do PaliPapers. Nos acompanhem no Instagram e futuramente em outras redes sociais. PaliPapers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse e siga @PaliPapers no Instagram e na sua plataforma de podcast preferida.